Tudo bem, pessoal? Voltamos agora com os lançamentos. E nessa aula agora a gente vai trabalhar com um lançamento, que é o lançamento de uma receita extra-orçamentária. Quem domina esse lançamento de receita extra-orçamentária, que é o depósito, também domina ARO. Só vai mudar o nome da conta, mas na essência os lançamentos vão ser, inclusive, iguais, tirando o nome da conta do subsistema patrimonial. Durante a explicação eu mostro que conta seria essa. Então, primeira coisa, as receitas e despesas extra-orçamentárias, elas são entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro. Como é que funcionaria isso? Na hora que você recebe um depósito, você vai aumentar o valor no seu caixa e você vai aumentar a conta aqui, ó, depósitos, com o atributo F. Você vai ver que nesse caso, na hora que você recebe o depósito, ele já cai numa conta depósitos com o atributo F. Por quê? Porque depósitos faz parte da dívida flutuante. E toda a dívida flutuante está inserida dentro do passivo financeiro. Então, na hora que eu recebo um depósito, eu aumento o valor no caixa e aumento o valor no depósitos, que é um passivo, certo? Só que eu não vou trabalhar só com contas do subsistema patrimonial. Eu também vou trabalhar com contas do subsistema de compensação, porque se trata de um recurso financeiro. E esse recurso financeiro, eu não posso pegar esse recurso de depósitos e pagar, por exemplo, o Bolsa Família. Eu não posso pegar esse recurso de depósito e pagar despesas com o pessoal, porque esse dinheiro ele não me pertence, esse dinheiro é de um terceiro. Exemplos clássicos de depósito que já caíram em prova, eu conheço dois. O primeiro exemplo seria quando, na fase de habilitação da licitação, se exige um depósito como confirmação da habilitação. O segundo caso seria quando, após declarado o vencedor, após a adjudicação e homologação da licitação, numa fase posterior, é feito um contrato e se exige uma garantia contratual. A empresa ela faz um depósito da garantia contratual. Então seriam dois casos que eu já vi cá em prova. Então esse lançamento, ele ocorre no momento em que a empresa, no segundo caso, ou que o licitante no primeiro caso, eles fazem um depósito na conta única do ente. Então pode ser uma conta única do Tesouro Nacional, se não for no caso da União, ou pode ser a conta única do Tesouro Estadual ou Municipal, conforme for o caso. Como seria esse lançamento no subsistema patrimonial? Seria o seguinte, ó, você aumenta a caixa e aumenta depósito. Então, subsistema patrimonial, débito e crédito. Aí como é que você faria? Você debitaria 1.1 caixa e creditaria 2.1 depósitos. E esses depósitos aqui, como é que funcionariam? Aqui seria atributo F e aqui seria atributo F, ou seja, já é um dinheiro que entra com o atributo F. Isso aqui muda um pouco em relação quando a gente falou de operação de crédito. Quando a gente falou de operação de crédito agora há pouco, o que é que aconteceu? Você debita caixa e credita 2.2, operação de crédito em longo prazo. E essa operação de crédito em longo prazo você acredita com o atributo P. Porque na hora que você contrata uma operação de crédito, aquela dívida ela não vai para o passivo financeiro, ela vai para o passivo permanente. Beleza? Então isso aqui faz parte do ativo financeiro, isso aqui faz parte do passivo financeiro. Sendo que esse ativo financeiro ele está dentro do ativo circulante e esse passivo financeiro está dentro do passivo circulante. É isso. Tá bom? Aí agora o que a gente tem que saber agora? A gente tem que saber o seguinte, qual seria o outro lançamento? Aí vem a segunda dica. Na hora que esse dinheiro entra nos cofres públicos, eu preciso carimbar esse recurso para dizer se esse recurso ele pode ou não ser gasto, se ele está livre ou se ele está vinculado. Quem permite isso é o controle da disponibilidade de recursos. A gente já viu em outros vídeos também, outras aulas anteriores, que na hora que entra o dinheiro, eu tenho que fazer um lançamento horizontal. Na hora que entra o dinheiro, porque eu vou debitar 7.2, CDR, controle da disponibilidade de recursos, e eu vou creditar DDR a utilizar. Só que nesse caso, esse recurso ele já entra e ele já vai ganhar ele já vai dar um salto aqui nas contas, que eu vou mostrar aqui agora. Como é que funcionaria? Funcionaria o seguinte, ó. Subsistema de compensação. Aí você tem um lançamento 1 e tem um lançamento 2, sequenciais. O lançamento 1, você vai debitar e creditar, e o lançamento 2, você vai debitar e creditar. O primeiro lançamento seria o seguinte, você aumentaria aqui o valor no CDR e aumentaria o valor aqui no DDR a utilizar. Então, qual seria o primeiro lançamento?
é o lançamento horizontal, é o lançamento da entrada do recurso. Então você debita 7.2 CDR, controle da disponibilidade de recurso, e você credita 8.2 DDR a utilizar. Só que esse dinheiro não é seu. Você já quer dizer que esse dinheiro ele já está comprometido. Aí o que é que você vai fazer? Você vai diminuir DDR a utilizar e vai aumentar o quê? DDR comprometido por liquidação e entradas compensatórias, que é exatamente o caso da ARO, antecipação de receita orçamentária, e é exatamente o caso dos depósitos, consignações e retenções. Você aumenta aqui, ó. Então, como é que você faria? Olha, se você acabou de aumentar o DDR a utilizar, como é que você aumenta uma conta que é credora? Creditando. Como é que você faz agora para diminuir? Você debita. Como é que eu aumento essa conta aqui que é credora? Creditando. Então, qual seria o lançamento? Você vai debitar 8.2 DDR a utilizar e você vai creditar 8.2 DDR comprometida por liquidação e entradas compensatórias. Seria isso, pessoal. Aí você vai dizer assim, professor, está completo? Numa prova, o que é que pode cair? Quais são os subsistemas utilizados quando se faz o recebimento de um depósito? Você está vendo agora que você utiliza o subsistema patrimonial de compensação. Para esse tipo de questão, que a maioria que eu já vi, resolve. Cumpre bem a finalidade. Numa prova discursiva, eu já vi também prova discursiva cobrar isso, lançamentos, e dizer quais são as contas utilizadas, você deve dizer que você usa o subsistema patrimonial de compensação porque tem um controle da disponibilidade de recursos. Agora, para ficar mais completo ainda, eu pediria que você pegasse, que você pegue aí, certo? Você já deve ter impresso, né, na verdade, o plano de contas esquematizado. Aí pega ele aí. Então já peguei ele aqui, já peguei o meu. Eu queria que você fosse lá no grupo 8.9. No grupo 8.9, o que é que você vai encontrar lá? Você vai encontrar o seguinte, ó. Você tem aqui suprimento de fundos, certo? E aí tem o seguinte, responsabilidade de terceiros, tem assim, depósitos, responsabilidade com terceiros e execução de responsabilidade com terceiro. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade com o terceiro, porque eu estou com dinheiro que não é meu. Como você acabou de receber, qual seria o lançamento? Então, além desses lançamentos aqui, você faria o seguinte lançamento. Subsistema de compensação, débito e crédito. Você debitaria 7.9 e creditaria 8.9, porque é o lançamento de abertura. E como seria esse lançamento aqui? Seria da seguinte forma. 7.9, aí você colocaria responsabilidade com terceiros, responsabilidade com terceiros, e colocaria 8.9, execução de responsabilidade com terceiros. Beleza? Seria isso daí. Então, com isso, pessoal, a gente mata aqui o lançamento do recebimento de depósito. Aí, como é que seria o lançamento agora de devolução de depósito? O lançamento de devolução seria o seguinte, é só fazer o inverso, basicamente. O inverso aqui e o inverso aqui. Aqui muda. Porque agora o que é que eu vou ter que fazer? Primeiro vamos fazer o mais fácil, que é o inverso. O dinheiro não foi devolvido, então o que é que eu faço agora? Eu diminuo aqui e diminuo aqui. Então, como seria o lançamento agora? O inverso. Então, vamos primeiro fazer o mais fácil. Vamos apagar logo tudo isso aqui, mas vamos começar pelo mais fácil. O mais fácil no subsistema de patrimonial seria o seguinte, agora eu estou devolvendo. Então, eu vou tirar dinheiro do meu caixa, então eu vou creditar 1.1 caixa, e eu vou debitar 2.1 depósitos. Beleza? E tudo aqui com a letra F, né? Atributo F.
E do outro lado, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o inverso. Também. Então aqui seria, eu vou debitar 8,9 e vou creditar 7,9. 7,9, responsabilidade com terceiros. E 8,9, execução de responsabilidade com terceiros. Beleza, pessoal? Seria isso daí. Então esse seria o subsistema de compensação. O que está faltando? Está faltando agora a gente trabalhar com o subsistema de compensação quanto ao controle da disponibilidade de recursos. Então como é que seria esse lançamento? Simples, ó. Agora eu não devolvi, então você utilizou os recursos. Então como é que você vai fazer? Você vai aumentar aqui e você vai diminuir aqui, ó. Então como seria esse lançamento aqui? Você diminui aqui e aumenta esse. Então no subsistema de compensação, você teria débito e crédito. Então você debitaria e creditaria no 8,2 e 8,2, só que o que vai mudar é o nome das contas. Então o primeiro nome dessa conta aqui seria, você vai diminuir essa conta, então DDR, disponibilidade por destinação de recursos, comprometida por liquidação, e entradas compensatórias. E a outra, 8,2, seria DDR utilizada. Certo? Seria isso. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente fecha aqui o lançamento do recebimento de calções e da devolução de calções ou depósitos. Vamos fazer agora umas questões sobre esse bloco e sobre o bloco anterior, certo? E aí, na sequência, a gente vai começar um novo vídeo para falar sobre restos a pagar. Mas primeiro vamos matar esse bloco aqui e as questões sobre isso que a gente viu. 3 questões aqui de reforço. Então, só para mostrar, ó, aqui estão os lançamentos. Ó. Recebimento de depósitos, conforme eu expliquei. E agora, a devolução parcial de calções ou depósitos. Tá bom? Agora vamos fazer as questões. Assinale a opção cujo fato administrativo é objeto da contabilidade aplicada ao setor público e que afeta positivamente a situação patrimonial, ou seja, gera uma variação patrimonial aumentativa. Então vamos lá. Recebimento pelo almoxarifado de material de consumo e a consequente liquidação da despesa. Isso aqui é uma variação patrimonial quali. Quali. Não é, está errado. Transferências de bens do patrimônio para uso em outro ente. Isso aqui é uma variação patrimonial diminutiva. O nome disso aqui é decréscimo patrimonial. O nome disso aqui é insubsistência do ativo. Letra C. Então a letra B está errada. Confirmação pelo credor de cancelamento de dívida antes contabilizada e constante no passivo. Ora, se foi cancelada uma dívida, é porque houve uma variação patrimonial aumentativa, esse é o gabarito. Como é que a gente chama isso quando uma dívida é cancelada? Seria uma insubsistência do passivo. Seria um acréscimo patrimonial. D. Cancelamento de aval concedido a ente estadual em razão do pagamento de sua dívida. Isso aqui não é nada. Sabe por quê? Ó, quando é feita uma garantia ou quando é feito um aval, naquele momento não existe uma obrigação. A obrigação ela só vai surgir, existe um compromisso de adimplemento, mas não existe uma obrigação ainda formal. Por quê? A obrigação só passa a ser da União, que seria um negócio chamado encampação de dívida. A União só vai assumir, encampar a dívida do Estado, se o Estado não pagar o banco. Então, quando você faz a assinatura de uma garantia, ou de um aval, ou quando você encerra ou cancela o acordo porque ele já foi encerrado, né, você dá por encerrado, certo? Isso não afeta o patrimônio diretamente. Pode vir a afetar, mas não afeta diretamente o patrimônio. Tanto é que isso não é passivo. Isso é um compromisso assumido que, caso o Estado não pague, aí essa obrigação passa para a União. Então, errado. E letra E, operação de crédito de longo prazo. O nome disso aqui é uma variação patrimonial quali. Beleza? Próxima questão. Nas operações realizadas por entidade gestora, observa-se a ocorrência dos seguintes fatos. Transferências de bens
para outra unidade do mesmo órgão, aquisição de material de consumo para estoque não almoxarifado e despesa com o pessoal. Vamos fazer uma análise aqui primeiro. Transferências de bens para outra unidade, variação patrimonial diminutiva. Material de consumo, variação patrimonial qualitativa, porque ele está comprando o material de consumo, ele não está consumindo. Se ele estivesse consumindo, isso seria variação patrimonial diminutiva. Próximo. Despesa com pessoal. Despesa com pessoal é uma variação patrimonial diminutiva. Então vamos olhar com isso aí. Não é possível afirmar que houve variações patrimoniais diminutivas. Errado. Houve. Em razão de ter havido estoque de material no almoxarifado, é possível afirmar que o resultado apurado foi superavitário. Não. O resultado foi deficitário. Sabe por quê? Você teve uma variação quali, que é um fato permutativo, que não altera o resultado. E você teve duas variações patrimoniais diminutivas. Então o resultado, nessa situação, independente de valor, ele foi negativo. Porque você teve uma que foi neutra e duas negativas. Resultado negativo. C. No exemplo dado, existem variações qualitativas, a questão de material de consumo, e variações patrimoniais diminutivas. Esse é o gabarito. As transferências de bens para outra unidade não afetam a situação patrimonial. Afeta. Enquanto a aquisição de material de consumo, aquisição de material para estoque, provoca alteração positiva. Não provoca alteração. Ela altera o patrimônio, mas ela não altera o PL, a aquisição do material para estoque, material de consumo. Ela altera o patrimônio, porque sai dinheiro do caixa e surge e entra material de consumo. Mas ela não altera o patrimônio líquido. O patrimônio líquido só vai ser alterado quando o material de consumo for distribuído, for consumido. Distribuído, para fins de prova, é sinônimo de consumido. Beleza? Então aqui está errado também. Vamos para a próxima questão e última. Assinale a opção que indica uma operação em que se observa a ocorrência de variações qualitativas. Variações patrimoniais. Celebração de contrato é um ato. Ato não é variação patrimonial. Celebração de convênio é um ato. Também não é variação patrimonial. Então aqui já está errado de cara. Ele quer quali, né? Liquidação da despesa relativa ao pagamento de pessoal terceirizado. Variação patrimonial diminutiva. Liquidação da despesa com material permanente. Aquisição de material permanente. Variação patrimonial quali. Então esse é o gabarito. Incorporação de bens recebidos em doação. Isso aqui é uma variação patrimonial aumentativa. Também não é o gabarito. Beleza, pessoal? Então, com isso a gente encerra essa parte aqui da aula. Daqui a pouco a gente volta com mais um tópico importante sobre os principais registros contábeis. Até daqui a pouco.